Hey gatos, meu dia tá tudo bom? Eu espero totalmente que sim, porque comigo está tudo ótimo. Bom, gente, hoje vai sair com efeito minha voz, porque minha voz tá muito ruim, ok? Nesse vídeo eu vim dar algumas dicas para o seu canal desflopar, ok? Então espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Agora sim, vamos parar de mais delongas e bora lá pro vídeo. Bom, gente, a primeira diquinha é você ter um banner bem fofinho para o seu canal, ok? Você ter um banner bem fofinho para o seu canal, tá bom? E muito obrigada, tá? Aproveitando pelo 2.230 aqui no YouTube, tá bom? Bora arrumar 2.240, que eu conto muito com a ajudinha de vocês, ok? Bom, gente, a segunda diquinha bem simples é você ter uma capa bem tumblerzinha. Não precisa ser tão tumblerzinha, mas ter uma capa bem bonitinha para os seus vídeos que você se sinta bem. A terceira dica é você ter um nome nunca visto aqui no YouTube, porque seu canal não vai flopar e nem nada assim do tipo, e vão se interessar muito pelo seu canal. Então, essas três diquinhas são em geral, tá bom? Porque essas diquinhas você vai ter que ter, querendo ou não, por causa que é o perfil do seu canal, então é isso. A quarta dica é você ser criativa com seus vídeos, com suas capas, com seu sobre, tiro mais, porque é bem importante isso, ok? E também a quinta dica também é você ser honesta, porque todo mundo fala que eu conheço, né, uma pessoa, não vou citar nomes, que tem mais de 1K, né, só foi chegar a 1K que ficou metida, que ficou começou a esculachar as pessoas só por causa que as pessoas têm 100 inscritos, de 100 pra menos. Então, gente, isso daí é muito triste e é isso. A sexta dica é você ter um sobre e uma descrição super tumblerzinha para atrair seus inscritos, ok? Porque, sério, essa diquinha é muito importante, então eu espero que vocês sigam, ok? A sétima dica é você interagir com seus fãs em vídeos, perguntando qual eles preferem, ou em comunidade, ou mesmo os dois. Quando eu quero interagir com vocês, eu gravo um vídeo e coloco na comunidade. Então, vocês têm que fazer isso para interagir com os seus inscritos, ok? Para seu canal crescer mais e mais. A oitava dica, tá bom? É você ter títulos bem fofinhos e bem criativos, ok? E é isso, porque atrai muitos seus inscritos e tira mais. A nona dica é você não ligar para haters. E quando você abaixar inscritos e tudo mais, e as pessoas comentarem coisas desnecessárias, você não abaixar a cabeça e nem ficar gravando vídeo reclamando e nem ficar postando em comunidade, porque as pessoas vão pensar que você é fraca e vai ficar criando contas fakes para dar dislike no seu vídeo, comentar coisas desnecessárias e começar a te xingar. Então, a nona dica é você não ligar para haters, ok? A 10ª dica é bem importante, tá bom? Porque eu acho que se você seguir essa dica, seu canal vai crescer muito, cara. Sério mesmo. É você se inscrever em canal que tem menos de 100 inscritos, tá bom? Porque, sério, as pessoas vão falar, mano, essa menina tem 1K, tem 500 inscritos e tá comentando numa menina que tem menos de 100 inscritos. Daí as pessoas vão perceber que você realmente aí é humilde e vão querer se inscrever no seu canal. Ainda mais quando você fala, você comenta no vídeo dessa pessoa que tem menos de 100 inscritos e fala fixa, primeira, amo seu canal e tudo mais. Daí isso é ser humilde também e respeitar as pessoas, mesmo se ela tem inscritos menor ou inscritos maior. Então, gente, essas foram as diquinhas, tá bom? Eu não vou deixar os créditos porque esse vídeo já foi visto aqui no YouTube, mas eu falei como eu fiz o meu canal crescer e como eu fiz para meu canal desflopar. Então, esse foi o vídeo mesmo. Eu espero que vocês gostem, ok? Sério, mano, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu fiz com todo o meu amor e carinho pra vocês. Então, eu espero que vocês realmente gostam, ok? Se vocês gostaram, eu peço pra vocês estar deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações e comentar o que acharam, porque eu posso marcar seu comentário como a mim, só topo respondendo e tira mais. Também queria pedir pra vocês
Opa, querida, queria pedir pra vocês seguirem o Insta do canal regeeks.h, ele tá com 212. Quero muitíssimo que ele chegue a 220, tá bom? Mas só com a ajudinha de vocês eu consigo, então peço pra vocês me ajudarem porque eu tô super ansiosa, ok? Eu passei, sério, mano, eu passo várias fotos de meninas coreanas, então eu peço pra vocês irem lá no Instagram, me seguir, pegar e tudo mais. Porque, aliás, meu Instagram tá flopado, né, amor? Então não sei como desflopar o Instagram. Então peço pra vocês irem lá e tudo mais. Também queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Reserva. Seu nome é Rei Loveland. Ele tá com 197. Quero muito que vocês ajudem ele a bater os 200, porque tá super perto. E eu conto muito com a ajudinha de vocês. Então, eu sei que vocês são capazes de me ajudarem a conquistar essa metinha, ok? Agora sim, meus amores, um beijão e até o próximo vídeo e fiquem com Deus e fui. Gente, eu tenho só mais uma dica, né, que eu tô colocando fora da hora, né, porque eu tô encerrando o vídeo, mas eu vou falar pra vocês que é um bônus, né, que é 2 bônus, é você ter um celular bem organizadinho, tá bom? E você também sempre ser grata aos seus inscritos, tá bom? Mesmo se você chegou, tipo, ontem eu tava com 500 inscritos. Amanhã eu tô com 501. Você vai ter que agradecer mesmo assim, tá, gente? Porque você vai ter que ser grata aos seus inscritos, tá bom? Então, esse daí é meu bônus. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E fui.